Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre um ato normativo muito importante dentro do direito previdenciário, a Instrução Normativa PRIS-INSS número 128, de 2022. E eu quero explicar esse tema como se estivéssemos em sala de aula, de forma clara, organizada e didática, para que você compreenda não apenas o que é essa instrução normativa, mas também porque ela é tão importante para a prática previdenciária. Quando a gente fala em instrução normativa do INSS, muita gente imagina um texto técnico, distante da realidade do segurado e do estudante. Mas a verdade é que essa norma tem enorme relevância porque ela orienta o funcionamento interno do INSS e mostra como a autarquia analisa os pedidos administrativos. Em outras palavras, a Instrução Normativa 128 de 2022 funciona como um grande manual de procedimentos, explicando como o INSS deve receber requerimentos, analisar documentos, reconhecer vínculos, verificar tempo de contribuição, apurar carência, examinar qualidade de segurado e conceder ou indeferir benefícios. É importante entender, desde o início, que essa instrução normativa não está acima da Constituição, nem das leis, nem dos decretos. Ela é uma norma infralegal. Isso significa que ela existe para regulamentar administrativamente aquilo que já está previsto na legislação superior, especialmente na Lei nº 8.213 de 1991, na Lei nº 8.212 de 1991, no Decreto nº 3.048 de 1999 e em outras normas previdenciárias. Então, quando estudamos a IN 128 de 2022, estamos analisando a forma como o INSS interpreta e aplica essas regras no seu dia a dia. E por que isso é tão importante? Porque não basta saber o direito em tese. No direito previdenciário, é essencial saber como esse direito é reconhecido na prática administrativa. Muitas vezes, o problema do segurado não está apenas na existência ou não do direito, mas na forma como ele apresenta os documentos, na prova que consegue produzir, no enquadramento da atividade, na apuração da carência ou na manutenção da qualidade de segurado. Tudo isso passa pela lógica da instrução normativa. Podemos dizer que a IN 128 de 2022 organiza praticamente toda a vida administrativa do benefício previdenciário. Ela trata desde o momento em que o segurado faz o pedido até a análise final do direito, passando pela comprovação dos fatos, exigências complementares, revisões, manutenção e até cessação do benefício. Por isso, ela é fundamental para estudantes, para advogados, para candidatos de concurso e para qualquer pessoa que queira compreender como o INSS funciona por dentro. A primeira ideia que você precisa guardar é a seguinte: o INSS trabalha dentro de um procedimento administrativo. Isso significa que o reconhecimento do direito não acontece de forma automática na maioria dos casos. O segurado precisa provocar a administração, formulando requerimento, apresentando documentos e demonstrando que preenche os requisitos legais. A Instrução Normativa 128 disciplina exatamente esse caminho. Ela mostra como o pedido deve ser feito, quais dados precisam ser apresentados, como a documentação será analisada e de que forma o INSS pode formular exigências para complementar a instrução do processo. Hoje, grande parte desses requerimentos é feita por meio eletrônico, especialmente pela plataforma Meu INSS. A instrução normativa acompanha essa realidade digital e traz regras sobre atendimento remoto, juntada de documentos, análise eletrônica e comunicação entre o INSS e o interessado. Isso é importante porque a Previdência Social atual está profundamente conectada aos sistemas eletrônicos de informação. O processo administrativo previdenciário, em larga medida, acontece em ambiente digital. Outro ponto central da Instrução Normativa 128 de 2022 é a questão da filiação ao Regime Geral de Previdência Social e da inscrição do segurado. Esses dois conceitos são muito importantes e não devem ser confundidos. A filiação é o vínculo jurídico que se forma entre a pessoa e a Previdência Social quando ela passa a exercer atividade abrangida pelo regime ou quando contribui na forma da lei. Já a inscrição é o cadastramento formal dessa pessoa no sistema. A instrução normativa trata das diversas categorias de segurados e estabelece critérios para o correto enquadramento de cada uma delas. Nesse ponto, nós encontramos o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o segurado especial e o segurado facultativo.
Cada categoria possui características próprias, formas específicas de contribuição, modos distintos de comprovação e repercussões diferentes em relação à carência, tempo de contribuição e direito aos benefícios. Um erro no enquadramento da categoria do segurado pode comprometer seriamente o reconhecimento do direito. Por isso, a IN 128 detalha esse tema de forma bastante minuciosa. Em seguida, a instrução normativa trata de um tema essencial no direito previdenciário, que é a qualidade de segurado. A qualidade de segurado é a condição que mantém a pessoa sob a proteção do regime geral de previdência social. Enquanto essa qualidade existe, o segurado pode, em tese, ter acesso a vários benefícios, desde que preencha os demais requisitos legais. A grande questão é que essa qualidade nem sempre depende apenas do pagamento atual de contribuições. Em muitos casos, mesmo sem contribuir, a pessoa continua protegida por determinado período. É aí que entra o chamado período de graça. O período de graça é o intervalo em que o segurado conserva a qualidade de segurado mesmo sem recolher contribuições. A duração desse período varia conforme a situação concreta e pode ser ampliada em algumas hipóteses, como no caso de quem já contribuiu por longo tempo ou de quem comprova situação de desemprego. A Instrução Normativa 128 explica como o INSS deve calcular esse período e quais documentos podem ser utilizados para demonstrar as circunstâncias que influenciam sua extensão. Esse assunto é extremamente importante porque muitos benefícios dependem de o segurado ainda ter qualidade na data do evento, como ocorre frequentemente nos benefícios por incapacidade e também na pensão por morte. Além da qualidade de segurado, a instrução normativa disciplina de forma muito importante a carência. Carência é o número mínimo de contribuições mensais exigidas para que a pessoa tenha direito a certos benefícios. Nem todo benefício exige carência, mas vários exigem. A aposentadoria programada, por exemplo, tem carência. Benefícios por incapacidade, em regra, também podem ter carência, salvo situações em que a lei dispensa essa exigência. A IN 128 explica como contar a carência, quais contribuições podem ser aproveitadas, quais não podem, e como a perda da qualidade de segurado pode afetar esse requisito. Na prática, muitos indeferimentos acontecem justamente porque o segurado até possui algum tempo de contribuição, mas não preenche a carência necessária para o benefício pretendido. Um dos grandes eixos da Instrução Normativa 128 está na prova do vínculo, da atividade e das remunerações. Esse é um ponto decisivo na prática previdenciária, porque o reconhecimento do direito depende diretamente da comprovação da vida contributiva e laboral do segurado. O INSS trabalha com diversas bases de dados, e a principal delas é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O CNIS reúne vínculos empregatícios, remunerações, contribuições e vários outros dados do histórico previdenciário do segurado. Em regra, ele é a base principal para a análise administrativa. No entanto, a própria instrução normativa reconhece que o CNIS pode conter falhas, omissões ou divergências. Por isso, o segurado pode apresentar documentos complementares para corrigir ou suprir informações. Entre esses documentos, podemos mencionar carteira de trabalho, contra-cheques, comprovantes de recolhimento, contratos, recibos, declarações, documentos fiscais e outros meios de prova admitidos em direito. A IN 128 orienta o servidor a avaliar o valor probatório desses elementos e a verificar sua coerência com os dados já existentes no sistema. Quando os documentos são insuficientes ou há necessidade de aprofundar a apuração dos fatos, a instrução normativa também trata da justificação administrativa. A justificação administrativa é um procedimento utilizado para complementar a prova em determinadas situações, especialmente quando existe início de prova material e se busca reforço por meio de prova testemunhal. Ela é muito importante em algumas hipóteses, como na comprovação de atividade rural, de união estável ou de determinados vínculos não registrados adequadamente. Porém, ela não pode ser tratada como substituta universal da prova documental. Em muitos casos, a lei exige pelo menos um início de prova material. A Instrução Normativa 128 também dedica atenção especial ao tempo de contribuição. Esse tema é central porque vários benefícios dependem diretamente da soma correta dos períodos de atividade e contribuição. A norma explica como o INSS deve contar os períodos reconhecidos, como lidar com atividades concomitantes, recolhimentos em atraso, tempo rural,
tempo especial e tempo proveniente de outros regimes previdenciários. Isso é muito importante porque o tempo de contribuição não é apenas uma soma simples de datas. Em muitos casos, há regras específicas sobre contagem, aproveitamento e limitação. Dentro desse tema aparece a contagem recíproca. A contagem recíproca é a possibilidade de aproveitamento de tempo de contribuição entre regimes distintos, como entre o regime geral e um regime próprio de previdência social. Isso acontece, por exemplo, quando alguém trabalhou parte da vida na iniciativa privada e parte no serviço público. Nesses casos, a utilização do tempo depende da emissão de certidão de tempo de contribuição e da observância das regras legais. A instrução normativa disciplina como esse tempo será tratado administrativamente pelo INSS. A atividade rural também recebe destaque importante na IN 128 de 2022, especialmente em relação ao segurado especial. O segurado especial é aquele pequeno produtor rural, pescador artesanal ou integrante de grupo familiar que trabalha em regime de economia familiar, sem a estrutura empresarial típica. A comprovação dessa condição costuma gerar muitas dúvidas e muitos litígios, justamente porque nem sempre há documentação completa ou formal em todos os períodos. A instrução normativa trata dos documentos que podem servir como início de prova material, da relevância da contemporaneidade da documentação e da possibilidade de complementação por outros elementos. Esse tema tem grande impacto na aposentadoria por idade rural, no salário maternidade rural e em outros benefícios ligados ao trabalho rural. Um dos assuntos mais procurados no INSS e mais relevantes para a prática é o dos benefícios por incapacidade. A Instrução Normativa 128 disciplina a análise administrativa do benefício por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente. Para a concessão desses benefícios, em regra, é necessário que a pessoa tenha qualidade de segurado, carência quando exigida e incapacidade laborativa comprovada, normalmente por perícia médica. A instrução normativa regula os procedimentos de perícia, a análise da documentação médica, o pedido de prorrogação, a duração estimada do benefício, a reavaliação periódica e as hipóteses de cessação. Esse ponto é muito relevante porque os benefícios por incapacidade estão entre os que mais geram discussão entre o segurado e o INSS. Muitas vezes, a controvérsia está justamente na conclusão pericial, na data de início da incapacidade, na manutenção da qualidade de segurado ou no cumprimento da carência. A instrução normativa organiza a atuação do INSS nessas situações, ainda que nem sempre a interpretação administrativa coincida com a que posteriormente venha a ser adotada pelo Poder Judiciário. Outro grande bloco da Instrução Normativa 128 de 2022 diz respeito às aposentadorias. Ela trata da aposentadoria programada, das regras de transição, da aposentadoria da pessoa com deficiência, da aposentadoria por incapacidade permanente e de outras hipóteses previdenciárias relevantes. A norma busca adaptar a prática administrativa às alterações legislativas ocorridas especialmente após a reforma da Previdência. Isso inclui critérios de idade mínima, tempo de contribuição, carência, forma de cálculo e aplicação das regras transitórias. Quando falamos da aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, a instrução normativa aborda a necessidade de avaliação biopsicossocial, o grau da deficiência e os critérios específicos para o reconhecimento do direito. Já na aposentadoria por incapacidade permanente, a análise administrativa considera não apenas a existência de incapacidade, mas também a impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade que garanta sua subsistência. Tudo isso demonstra que a IN 128 não é apenas um texto burocrático. Ela reflete escolhas administrativas que influenciam diretamente a vida dos segurados. A pensão por morte também recebe tratamento detalhado na instrução normativa. Esse benefício depende, de forma geral, da comprovação do óbito, da qualidade de segurado do falecido, ou da existência de direito adquirido a benefício, e da condição de dependente daquele que faz o requerimento. A IN 128 explica quem pode ser considerado dependente, como se comprova a dependência econômica nos casos em que ela não é presumida, quais documentos devem ser apresentados e como o benefício deve ser rateado quando houver mais de um dependente habilitado. Esse é um tema muito importante porque a pensão por morte envolve não apenas a análise da situação do falecido, mas também a relação jurídica entre ele e o dependente. Em muitos casos,
principalmente em situações de união estável, dependência econômica de pais ou irmãos e controvérsias sobre a qualidade de segurado do falecido, a produção de prova adequada é decisiva. A instrução normativa busca orientar o INSS sobre como examinar esses elementos. Outro benefício relevante disciplinado pela IN 128 é o salário maternidade. A norma trata do benefício devido em razão de parto, adoção, guarda para fins de adoção e demais hipóteses legalmente admitidas. Ela esclarece os requisitos aplicáveis às diferentes categorias de seguradas, como empregada, doméstica, contribuinte individual, facultativa, trabalhadora avulsa e segurada especial. Cada uma dessas categorias possui particularidades quanto à carência, a forma de comprovação e a operacionalização do pagamento, e a instrução normativa organiza essas diferenças na prática administrativa. Mas a IN 128 não se limita à concessão inicial de benefícios. Ela também trata da manutenção, revisão, suspensão e cessação. Isso significa que, mesmo depois da concessão, o benefício continua submetido a controle administrativo. Se houver erro material, necessidade de reanálise, desaparecimento de requisito, constatação de irregularidade ou situação incompatível com a continuidade do pagamento, o INSS pode revisar, suspender ou cessar o benefício, sempre observando os limites legais e o devido procedimento administrativo. Esse aspecto é muito importante porque mostra que o direito previdenciário não termina na concessão. A fase de manutenção do benefício também é regulada por regras específicas. A administração pode convocar o beneficiário, solicitar atualização cadastral, exigir comprovação de determinadas circunstâncias e proceder à revisão de informações. Tudo isso está contemplado, em alguma medida, na instrução normativa. Outro ponto fundamental é a documentação no processo administrativo. A IN 128 orienta como os documentos devem ser apresentados, analisados e confrontados com as bases de dados oficiais. Ela também disciplina as exigências, que são solicitações feitas pelo INSS para que o interessado complemente a documentação ou esclareça informações. O processo administrativo previdenciário não deve ser conduzido de forma arbitrária. A decisão precisa ser fundamentada, o segurado deve ser comunicado das exigências e deve ter oportunidade de suprir o que faltar, quando isso for possível. Isso nos leva a outro aspecto importante: o direito de defesa na esfera administrativa. Embora o INSS atue como autarquia responsável pela análise dos benefícios, o segurado não está desprotegido diante de uma decisão negativa. Havendo indeferimento ou discordância em relação à decisão, é possível utilizar os meios de revisão e recurso previstos no sistema administrativo. Isso mostra que o processo previdenciário administrativo deve respeitar a motivação, a legalidade e o controle interno das decisões. É essencial compreender também que a Instrução Normativa 128 expressa a visão administrativa do INSS, mas não esgota toda a interpretação do direito previdenciário. Muitas vezes, a jurisprudência dos tribunais adota compreensão mais ampla ou diferente em relação a certos pontos. Por isso, quem estuda previdenciário de maneira aprofundada precisa saber trabalhar com 3 níveis ao mesmo tempo: a lei, a norma administrativa e a jurisprudência. A IN 128 é indispensável para entender o funcionamento interno do INSS, mas ela sempre deve ser lida em harmonia com a legislação e com os precedentes judiciais aplicáveis. Do ponto de vista prático, essa instrução normativa é extremamente útil para vários públicos. Para o estudante, ela mostra como a teoria previdenciária se transforma em procedimento concreto. Para o candidato de concurso, ela ajuda a compreender a atuação administrativa da Previdência Social. Para o advogado, ela é essencial para montar corretamente um requerimento, reunir os documentos adequados e antecipar exigências. E para o segurado, ainda que o texto seja técnico, ela representa a base pela qual o INSS vai examinar seu pedido. Em síntese, a Instrução Normativa PRIS-INSS número 128, de 2022, é um instrumento fundamental para a operacionalização do regime geral de previdência social. Ela organiza a forma como o INSS recebe requerimentos, analisa provas, reconhece vínculos, calcula tempo de contribuição, verifica carência, avalia a qualidade de segurado e concede, mantém, revisa ou cessa benefícios. Se a legislação previdenciária apresenta os direitos em abstrato, a instrução normativa mostra como esses direitos são tratados na prática administrativa.
Por isso, estudar essa norma é entender a lógica de funcionamento do INSS. É compreender como o direito previdenciário sai do plano teórico e passa a produzir efeitos concretos na vida das pessoas. E isso é fundamental para qualquer pessoa que queira dominar a matéria, seja para atuar profissionalmente, seja para prestar concurso, seja para compreender melhor os mecanismos de proteção social administrados pelo INSS. Eu espero que essa explicação tenha ajudado você a entender a importância da Instrução Normativa 128 de 2022 e a visualizar seu papel dentro do sistema previdenciário brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando o canal da Astra Educa Concursos, porque aqui nós seguimos juntos, aprendendo com clareza, profundidade e foco naquilo que realmente importa para a sua formação e para a sua aprovação. Até a próxima aula!